Alô, lindas bênçãos, sejam bem-vindos a este canal Respirar é Viver. O meu nome é Cláudia Rodrigues, neste momento dou terapias, formações, aulas ligadas na grande base ao Rebirthing, traduzindo em português Renascimento, onde nós trabalhamos os padrões, as crenças limitantes e vamos desfazendo camadas que não são nossas, programações literalmente. Não só através da respiração, mas através de vivências, onde nós nos conectamos com elementos da natureza, onde nós nos conectamos com certo tipo de vivências ligadas a uma psicologia um pouco mais espiritual. Porquê mais espiritual? Nós poderíamos dizer que é uma terapia bastante holística, o que me leva a este vídeo. Nós, no Ocidente, não é? Neste momento estou aqui como portuguesa, estou em Portugal. A nossa medicina tradicional, nada contra, porque ela é muito necessária e muito válida no que é preciso, mas tem uma desconexão do ser holístico que somos. Holístico significa onde une tudo, onde sabe que é um com o cosmo, microcosmo, macrocosmo. Então nós termos a percepção que este corpo físico, ele é um corpo somático, e que existe antes deste corpo vários corpos. Então este vídeo é para nós podermos responder aqui uma questão de uma pessoa querida que fez colocou uma questão, como eu estava a dizer, bem interessante e que toca a muitas pessoas, que tem a ver com uma situação de intestino, onde os médicos da nossa medicina tradicional no Ocidente não conseguem explicar porque é que essa pessoa tem dor de cabeça e principalmente afeta-lhe a zona dos olhos, que sente também um grande desconforto nos olhos, pelo menos foi o que eu entendi nessa pergunta. Eu vou citar um bocadinho o que eu escrevi, agora não me lembro de cor, não consigo ter aqui acesso, mas vou citar um pouco o que eu escrevi, porque gostaria de trazer para esta explicação e aprofundar um pouco mais, respondendo não só a esta querida pessoa, mas também a muitas pessoas que possam estar a passar por situações semelhantes, que tudo o que tem a ver com somatizações, com doenças que o nosso corpo manifesta. Este corpo é um corpo físico denso. Eu estou aqui numa esplanadinha, portanto foi uma coisa que agora fluiu assim muito naturalmente esta resposta hoje. Espero que dê para ouvir bem, eu acho que sim. Nós temos neste corpo físico, neste corpo somático, quando nós falamos na linhagem do yoga, na linhagem da medicina chinesa, por exemplo, da medicina japonesa, nós sabemos que este corpo é um corpo composto por alimento. Quando nós falamos em alimento, é tudo aquilo que eu absorvo, eu somatizo neste corpo. Não só a nível de alimento físico, não só o que eu bebo, mas também toda a memória que vem da minha carga genética, da minha carga dos meus antepassados, da minha família, do meu pai, da minha mãe, lá para trás, até diversas gerações, como eu falo no vídeo, por exemplo, do nervo vago, que gerou esta questão. E dos traumas, como é que eles ficam guardados em nós. Então, indo mais diretamente ao assunto, quer dizer que também o meu corpo emocional, porque eu tenho um corpo emocional, o meu corpo mental, que eu tenho um corpo mental, o meu corpo prânico, que é o corpo de energia, há quem chama de corpo astral. Pois há aqui algumas filosofias que trocam um bocadinho os nomes, eu não vou aprofundar muito nisso, eu só quero é lembrar-nos que nós temos várias dimensões, daí ser holístico, estas terapias cada vez, felizmente, estão a vir mais. Nós não estamos separados, antes pelo contrário. Antes deste corpo físico existir, já ele existia no nível energético, no nível mais subtil. Ele fica depois mais denso porque se materializa, mas em dimensões mais subtis já acontecia, já existia. E ele é feito por todas as memórias emocionais, todas as memórias mentais, todas as memórias até da mente coletiva. Nós recebemos essa informação toda. Então, meus amores, o que eu aqui quero dizer é, a forma, por exemplo, que eu tenho, a forma que quem me está a ouvir tem, ela tem memória. Este corpo físico é composto por memória, mas a mente também tem memória. A emoção tem memória. Por exemplo, só no corpo emocional nós podemos começar a ligar ao corpo de dor. Que existe um corpo de dor que guarda toda a dor nossa e das nossas famílias e do meio coletivo onde nós estamos, da nossa sociedade, que tem tantos traumas. Isso eu abordo muito noutros vídeos que estou a abordar cada vez mais, que fala dos traumas da humanidade,
fala nas nossas etapas enquanto crescimento, enquanto ser, e o quanto é que isso afeta quem nós somos, enquanto é que isso vai trazer o que nós somos. Nós, por exemplo, temos desde a concepção à gestação, ao nascimento, nós até chamamos na terapia de rebirthing um roteiro de nascimento. Faz-se um roteiro para nós compreendermos porque é que nós temos esta programação e esta memória. E que por baixo de todas estas camadas, destas dimensões, existe algo que é a consciência individual, que depois se liga à consciência do todo. Essa consciência é quem verdadeiramente eu sou, que já tem, sim, trabalho a vir fazer nesta vida, a vir transformar, a vir melhorar, e já tem também forças e dons para vir doar, para estar ao serviço do todo, dessa mente coletiva, para estar ao serviço do cosmos também. Então, eu não estou a falar de religião, por isso eu falo em cosmos, não quero ferir suscetibilidades, porque eu sei que há muito trauma religioso ligado por vezes ao nome de Deus, porque, infelizmente, também é certamente a ter um propósito na evolução da raça humana, muitas instituições, muitos sistemas foram criados para desempoderar as pessoas. Então nós criamos sistemas de crenças limitantes. Uma delas é a religião, que está muito fundada na culpa, na vergonha, qual é o papel da mulher, do homem, qual é a ligação que eu tenho com o todo, com Deus, como se fosse um Deus castigador, que pune, que faz com que eu tenha vergonha e que acho que Ele está fora de mim, que Ele está longe, inalcançável, e que é muito difícil chegar lá, pois ainda por cima, se eu acredito que sou um ser que nasci do pecado, não é? Como é uma das religiões mais conhecidas, a religião católica romana, que tem esse sistema de crença nas pessoas. Vejam, o sexo, como é que ele foi semeado também na mente das pessoas a nível de religião. Tudo isto vai gerando formas de pensamento onde eu começo a bloquear a minha própria essência, a bloquear a autenticidade, e começo a ficar dentro de caixas padronizadas e programadas. Eu tinha que dar esta introdução para chegar aqui à resposta desta pessoa, que parece uma coisa logo tão direta, mas acho que é importante nós compreendermos. Eu só estou a dar um exemplo, vejam, do que é que um sistema pode causar em nós. Depois posso falar em muito mais sistemas, no nosso sistema familiar, que é altamente impactante nos traumas que nós vamos guardando. Aqui não é para trazer culpas, aqui é só para nós percebermos que também os nossos pais e também muitas pessoas, muito boas pessoas dentro da religião, também receberam essa programação. Também acreditaram nessa programação. Mas tudo o que me separa do todo, tudo o que faz com que eu acredite na doença, na escassez e, acima de tudo, na morte, que ela é só temporária, separa-me do ser absoluto que eu sou. E esse mecanismo de crença limitante, ele gera geralmente uma doença física. Então, meus amores, se eu vos falar uma coisa tão simples como ir respondendo alguém que tenha uma prisão de ventre, eu sei que entrei logo assim, mas é mesmo assim, alguém que tenha, ou ao contrário, um intestino muito irritado, um intestino que está constantemente a depurar, a deixar ir, as fezes são claras. O intestino, meus amores, como qualquer órgão do nosso corpo, está no nosso corpo físico, não é? Isso nós sabemos, são filtros das nossas emoções. Interessante, não é? Não são só filtros do que nós ingerimos. Se eu estou agora, por exemplo, a beber um chá, um café, estou a comer toda a alimentação que eu tenho, claro que vai ter impacto na minha saúde, tem uma carga de nutrição e vibratória, porque tudo começa num estado mais sutil, que é a vibração. O que é que eu como? Se o que eu como tem sofrimento. Sofrimento de quem confecciona a comida. Se não vos fizer sentido, lamento, deitem fora o que eu estou a dizer, eu vou-vos compartilhar aquilo que me faz sentido. O que eu como tem uma carga vibratória. Se havia sofrimento em quem confeccionou, em quem se doou, por exemplo, quem ainda come carne, eu não estou a dizer que sou a favor ou contra, eu por acaso, eu não como, e sei porque é que não como, tem a ver exatamente com esta razão. Primeiro por respeito, porque o sistema hoje em dia não respeita a vida, na maioria, há uma exploração onde não há respeito pela vida, não é como no tempo dos meus bisavós, por exemplo, os animais eram criados de forma diferente, e depois porque eu não sinto necessidade de comer carne, até porque eu sei que todos os efeitos é algo que é podre, que está morto, enquanto que nós colhemos, sejam vegetais, legumes, são acabados de colher, e se nós podemos comer mais orgânico, sem químicos misturados, eu sei que vitaminas, que minerais têm ali e que geralmente não tem tanto sofrimento, porque até o sofrimento de quem
está a trabalhar, se está feliz com o que faz, está feliz quando toca na comida, quando a transporta, quando a vende à pessoa. Eu sei que parece complexo, mas tem muito se lhe diga sim. Agora, não é para nós ficarmos agarrados a isso e deixarmos viver e ficar ansiosos e agora o que é que eu devo comer? Não, mas dentro do conhecimento e da consciência que nós vamos tendo, vamos abrindo os olhos, vamos tirando estes véus que nos separam da vida, que nos separam de outros seres que também são sensíveis, sejam da raça humana, sejam de outras espécies, do reino vegetal, mineral, animal, essa história toda. Então eu começo a ser mais consciente e a perceber que posso ir fazendo escolhas melhores, dentro do que ainda é possível, dentro do processo de consciência até coletiva, mas tenho essa responsabilidade até primeiro para comigo, por uma questão de amor próprio. Isso é só a primeira parte. A segunda parte é, dentro do roteiro de nascimento, como eu vos falei, formas de pensamento que eu vou guardando, que eu não vou transformando, excesso de pensamento, acumulação, muitas vezes queremos saber tanto, querer tanto, que nós vamos acumulando muita carga mental. Isso vai afetar o nosso intestino. É óbvio, porque está ligado, começa aí primeiro. E claro, toda a alimentação, e recomendo que vejam um vídeo do Nervo Vago que explica várias formas de irmos desbloqueando. O intestino é um dos órgãos que começa a ser desbloqueado quando se trabalha o nervo vago, exatamente por causa dos traumas. Então, pessoas, reparem, as minhas formas de pensamento, quando eu as acumulo, eu vou acumular também no meu intestino, porque ele é um filtro disso. Como o fígado, por exemplo, é um filtro da raiva. O intestino é um filtro do apego mental, coisas que eu não perdoo, que eu não deixo ir, por exemplo. Também pode-se dizer que pessoas que sabem muito, que têm muito conhecimento, mas que não compartilham, que não escoam esse conhecimento, que não deixam ir, que é para criar espaço para o novo. Isso vai afetando o nosso intestino. Pode parecer ridículo para algumas pessoas, mas não interessa. Eu vou falar daquilo que me faz sentido, compartilhando o pouco conhecimento que eu tenho neste nível mais físico. Eu trabalho a nível mais físico com o yoga, não tenho tanto conhecimento a nível de medicina chinesa, tenho um pouco porque também sou formada em Shiatsu, na medicina de massagem de Shiatsu, onde trabalho muito através dos meridianos e vejo muita correlação entre a medicina indiana, chinesa, japonesa, há muita correlação porque eles acreditam nesse campo energético, nesse corpo energético, como eu falei, que é o corpo, nós no yoga chamamos de prana, maya, kosha. Kosha que quer dizer camada ou corpo, e prana de energia, e maya que quer dizer que está ainda na dimensão da ilusão, da separação. Maya quer dizer ilusão, um plano de ilusão. Então, bênçãos, reparem, ilusão porquê? Porque nós nos esquecemos que somos um com o todo. Há quem lhe chame espírito, alma, parte divina, que nós somos, mas estamos temporariamente a existir nestes corpos, nestes veículos. Este corpo físico é um veículo, é uma veste. Ela veio da Terra, foi-nos emprestada pela Terra e ela vai regressar à Terra. Então, se nós começarmos a trabalhar no nível psicológico, no nível emocional, começarmos a respirar, a estarmos mais presentes, mais conscientes em nós, a perceber de onde é que vêm as formas de pensamentos que temos, de onde é que vêm as nossas emoções, nós vamos ajudar os nossos órgãos no seu processo de cura. Recomendaria também, quem tem essas questões de intestino, por exemplo, eu acredito muito na homeopatia, mas principalmente na acupuntura, na medicina chinesa, quem quer trabalhar num plano mais físico. Mas recomendo sempre o trabalho que eu tenho feito em mim, o trabalho que vejo nas pessoas, algo mais holístico, mais profundo, por exemplo, como o rebirthing, não puxando ainda em bom português o rabo à minha sardinha, mas sim porque eu acredito que o rebirthing trabalha a origem, as raízes de todo esse plano de medo que criou mecanismos de defesa, que foi criando traumas, que foi criando resistências, bloqueios no nosso corpo físico. Tudo começa nesses outros campos, como eu já vos falei. Eu recomendaria sempre que vocês, quando vocês têm algo físico, alguma somatização, olhem mais fundo para isso. Não vale a pena nós continuarmos a ir a um psiquiatra que só nos vai dar medicação e não vai à origem do problema. E muitas vezes as pessoas que tomam antidepressivos até chegam mais tarde a perceber que não estão a resolver o problema, até ficam mais mergulhadas na dor, porque estão só a anestesiá-la e muitas vezes até se suicidam com os próprios comprimidos que supostamente era suposto curar. Isso acontece com muitos terapeutas, ainda há pouco tempo outra terapeuta de rebirthing falou nisso. Muitos casos, principalmente adolescentes, muito cuidado com isso, levar os filhos a um psiquiatra, porque não estão a ir à origem do problema, estão só a adormecer, ainda estão a trabalhar só num campo. Lá está, vão à mente, separando-a do corpo, às vezes nesse caso, no caso da psiquiatria, nem sequer com o corpo. Então reparem, meus amores, a importância de nós trabalharmos como um todo, holisticamente.
ok, meus amores? Toda a medicina que vai só dar medicação para tapar as consequências, para tapar as reações, as manifestações que o corpo é como se estivesse a gritar, a dizer, olha, tu estás doente, quer dizer que há algo que não é normal, meus amores. Ao contrário do que nos foi dito na sociedade, não é normal estarmos doentes. Não é normal envelhecermos tão rápido, não é normal a infelicidade, o estado de depressão, de ansiedade e tristeza, não é normal. Isso é só o nosso corpo a dizer, a acordar-nos, a batermos à porta, a dizer, olha, tu não estás a escolher a vida, tu não estás a escolher a verdade do que tu és. Há um desequilíbrio, há um bloqueio em ti. E esse bloqueio está a ser manifesto físico para que tu possas olhar para isso, para que tu vás lá atrás. Então, meus amores, a melhor resposta que eu poderia dar, que me faz sentido hoje, é esta questão do intestino. Dentro do pouco conhecimento que eu tenho de física, eu acredito que começa muito lá atrás e que é preciso ir a essa origem. Está bem? Compartilhem, subscrevam o canal, essa história toda que já se sabe aqui que nos vídeos fala, mas sim, se ajuda a chegar a mais pessoas, mais conteúdo, e muito grata. Coloquem mais questões para que eu possa também aprender e compartilhar, está bem? Namastê, fiquem bem.